Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Olha só, hoje a gente está indo aí para nossa terceira aula, a nossa terceira videoaula de história, né? Dentro da ideia do governo provisório, de Getúlio Vargas. E a partir de hoje a gente já não vai mais falar sobre a questão diretamente de um governo provisório, mas sim de um governo que se estabeleceu ao longo dos anos, né? E se tornou, né? Mesmo que por eleição direta, mas se tornou presidente ali, né? A partir de 1932, com a questão da Revolução Constitucionalista. A gente precisa lembrar, quando a gente fala sobre esse período, né, que a figura ali de Getúlio Vargas é uma figura extremamente controversa. Surge, né, principalmente a gente precisa retornar à ideia de ter surgido ali pelo contraste direto, né, do rompimento entre a política café com leite, né, de São Paulo e Minas Gerais, né? Então ele vai subir nessa narrativa aí, né? Mas ao assumir o poder, ele trouxe uma ideia de um governo mais ditatorial, um governo mais fechado, e essa ideia ela se tornou forte ao longo do tempo, né? Houveram várias revoltas. E aí a gente na última aula a gente falou sobre a questão das revoltas populares, principalmente os movimentos estudantis e jovens daquela época, né? E a gente também falou, né, basicamente ali da questão da simbologia ah, que surgiu com esse período, né? Quando a gente pega ali, por exemplo, a figura ali dos quatro jovens que morreram em um dos confrontos contra a questão do governo, né? A galera tentando resistir ali ao poder do governo, né? E essa ideia ela se torna marcante porque esses quatro jovens, na verdade, eles se tornaram um símbolo, né? A inicial do nome desses jovens, né? Acabou se tornando um símbolo ali do protesto contra o governo e contra a sua estrutura, né? Então a gente vai encontrar ali, né, Mário Martins, Euclides Miragaia, né, assim como, né, Drauzio Marcondes e Antônio Camargo, né, que acabaram se tornando, né, a sigla MMDC, essa sigla que serviu de base aí, né, para o movimento revolucionário. E revolucionário porque, gente, a gente precisa lembrar que era um movimento contrário às ideias do governo, né? E isso levou o governo a se tornar um governo constitucional, ok? Então, vamos nessa ideia, eu trouxe um vídeo para vocês, a gente pode contemplar isso de uma forma mais interessante. Vou minimizar aqui a minha tela. Qual era o propósito desses cartazes? Ao analisá-los, você observa elementos comuns? Ao assumir a presidência da República em caráter provisório, Getúlio Vargas fechou o Congresso Nacional e substituiu os governadores dos estados por interventores de sua confiança. Além disso, o presidente anulou a Constituição de 1891 e passou a governar por decretos. Os paulistas, até então protagonistas no cenário nacional, estavam extremamente descontentes. Em 1932, em São Paulo, estourou a Revolução Constitucionalista. As siglas MMDC, presentes nos cartazes da Revolução Constitucionalista, faziam referência às iniciais dos nomes de 4 estudantes mortos nas vésperas do conflito: Martins, Miragais, Drauzio e Camargo. O movimento constitucionalista, apesar da derrota militar, foi vitorioso politicamente, pois forçou Vargas a convocar uma Assembleia Constituinte. Em 1934, era promulgada a terceira Constituição do Brasil. Então, gente, como nós pudemos observar, né, aí com o vídeo, né, ele vai trazer ali aquela relação que foi colocada agora há pouco a respeito da ideia dos estudantes, né, esses estudantes que acabaram servindo de símbolo, né. Então, em 1932 a gente tem essa revolução ali constitucionalista, né, o que levou, né, a meados de 1934
oficialmente a gente possui aí a nossa nova Constituição, digamos aí, né? E aí nessa ideia, né, a gente tem aí o governo, né, de Getúlio se tornando um governo constitucionalista, né, que vai ali, né, de 34 a 37. E algumas ideias ele vai trazer nesse conceito, né? Porque ele vai falar sobre a questão ali, né? Por exemplo, a criação da justiça do trabalho, a questão do voto obrigatório, né? O voto secreto, o voto para pessoas maiores de 18 anos. Ah, então a gente vai perceber ali que uma série de fundamentos foram criados naquele momento, tá? E é claro que se a gente está falando sobre isso, a gente também precisa entender o seguinte, mesmo que, mesmo que Getúlio tenha tomado essa ideia, né, e ele tenha concentrado ali os poderes em sua mão, em suas mãos, o que acontece é que ele não era detentor do poder total, né? Ah, quando foi gerada essa questão da Constituição, né, se esperava ali, né, um período mais tranquilo, né, um período mais, digamos, mais orgânico do ponto de vista político, porém não foi isso que aconteceu. Porque enquanto você tem essa questão da criação do governo constitucionalista, ao mesmo tempo você tem ali, né, de certo modo, né, alguns governos, né, de ordem totalitária que estavam ali se unindo ao pensamento da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E nesse momento o Brasil começa a observar isso aí e gostar, né, dessa ideia. Então surgiram duas forças políticas no Brasil que foram extremamente expressivas e opostas, né? A gente tem a Ação Integralista, né, e a Aliança Nacional Libertadora. E aí o que acontece? Na Ação Integralista, né, a gente vai ver a figura aqui, né, de Plínio Salgado, que é essa pessoa aqui, que vai trazer a representação desse período aí. Então tem aí Plínio Salgado, fundador, né, da AIB. Aí tem aí, quando é que ela foi criada? Em 1932, né? Tinha como líder o Plínio Salgado, né, inspirado no fascismo italiano. Então vamos lá, pausa. Inspirado no fascismo italiano. Então a Ação Integralista Brasileira, né, tinha como base do seu pensamento, né, o nazismo, né, que vai dar origem mais para frente, né, ao nazifascismo, né, de 1939, que vai estourar a Segunda Guerra Mundial lá na Europa, tá? Então, se ele está falando ali de fascismo, ele está falando da figura de Benito Mussolini, né? E tem aí, ó, inspirado no fascismo italiano, pregava corporativismo, anticomunismo, antiliberalismo e nacionalismo exacerbado. Então, perceba, né? Nacionalismo exacerbado. Ah, por que ele está colocando isso? A ideia de nacionalismo exacerbado é que a minha nação ela é melhor do que todas as outras. E aquelas que não forem como a minha, elas têm duas opções. Ou se dobrar ao que eu quero, ou, né, entrar em confronto direto comigo, né? Aí tem aí, ó, seus membros se alinhavam ao governo Vargas, cujo autoritarismo era visto de forma positiva. Ou seja, mais uma vez o próprio texto tá trazendo aquela ideia ali, né, que o Getúlio Vargas, né, juntamente com a Ação Integralista Brasileira, o Getúlio Vargas tinha esse pensamento ali mais ditatorial, mais autoritarista, né? Isso para essa galera era visto como bom, algo legal, né? Visto que a gente tem a figura do Benito Mussolini praticando isso na Itália e sendo aplaudido. Não só o Benito Mussolini, mas a gente também pode destacar aqui, por exemplo, a figura do próprio Adolf Hitler, tá certo, gente? E a segunda ideia, pessoal, aqui, né, nós temos aqui a figura do Carlos Prestes, né, o Luiz Carlos Prestes, né? Ele está ali, né, como um dos líderes, né, da Aliança Nacional Libertadora, né? E aí ele tinha participado do movimento tenentista, né? E aí mais uma vez ele traz aí, ó, a ação Aliança Nacional Integral Libertadora foi criada em 1935 e reunia comunistas intelectuais e membros do exército insatisfeitos com o alinhamento de parte
do movimento tenentista ao governo de Vargas. Liderado por Luiz Carlos Prestes, a associação defendia medidas como reforma agrária, ampliação da liberdade política e nacionalização de empresas estrangeiras. Então perceba que ele está falando aí sobre a questão da tomada de algumas empresas, né, para fazer parte do Estado. Isso aí é um pensamento muito comum entre os governos de ordem comunista. Então, por exemplo, a empresa, a indústria que existe naquele lugar, durante o período de governo comunista, ela não pertence a uma pessoa. Ela vai pertencer basicamente ao Estado, né? E aí vem aqui mais abaixo, gente. Vargas, aliado com algumas ideias de controle do regime totalitário, né? E é claro, ele está se inspirando ali na questão da Europa, tinha a simpatia, né? O que quer dizer simpatia? Quer dizer que ele tinha um alinhamento político ali, né, com a ação integralista brasileira. Então ele tinha um certo alinhamento com essa galera. E considerava os membros da Aliança Nacional Libertadora, né, subversivos. Subversivos. Ou seja, ele estava falando que essa galera ali ia de encontro ao seu pensamento. Tá? Aí tem ali, em julho de 1985, Luiz Carlos Prestes realizou um violento discurso contra o governo que determinou, em decorrência disso, a ilegalidade, né, da ANL e a prisão dos seus principais membros. Né? Então vamos lá. O que ele vai colocar ali por conta do seu discurso? Né? Ele vai dizer, ó, a ANL, né, a Aliança Nacional Libertadora, né, acabou se tornando ilegal. Né? Então, por quê? Porque vai diretamente de encontro, né, ao pensamento existente ali, né, do Getúlio Vargas por conta da AIB. Né? Aí tem aí, ó, o Partido Comunista reagiu à repressão, né, com a revolta armada nos quartéis de Natal, Recife e de Janeiro, entre 23 e 27 de novembro de 35, né? E o movimento ficou conhecido como Intentona Comunista, né? Uma tentativa de golpe no governo por parte dos comunistas. Então perceba, o governo de Vargas ele tinha essa integração maior, ou esse alinhamento maior com os governos totalitários europeus, tá? E era totalmente contrário ali, né? Batia de frente ali com esse regime comunista que estava tentando assumir o poder dentro do Brasil. Né? Por isso que é chamado de intentona comunista, né? Porque foi uma tentativa de golpe, né? Aí tem aí, a revolta foi sufocada e os revoltosos foram presos e torturados. Ou seja, antes de que pudessem ter êxito nesse processo, eles acabaram sendo presos. Ok, pessoal, vamos concluir nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, anota aí na nossa videoconferência e a gente tira pessoalmente. Ok? Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Fui.